João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: quem pode dar este de comer a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que não comeram a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Podem se sentar. Querido e querida, a Bíblia vai dizer que Israel, ou melhor, Jacó, vai gerar 12 filhos. E dentro desses 12 filhos vai nascer um menino chamado José. José vai ser o filho mais agradável aos olhos de Israel, chamado anteriormente por Jacó. Diz a Bíblia que Israel, ou Jacó, como você queira entender, vai se agradar de José e vai se afeiçoar a José. A história diz que seus irmãos ficam irados com José, porque seu pai lhe dava mais atenção do que aos seus irmãos. Certo é que dentro da casa havia o primogênito. E quem era o primogênito? Ninguém mais, ninguém menos do que Rúben. Rúben era o filho mais velho da casa. Rúben era o filho que teria o direito à primogenitura de sua casa. Porém, o texto e a história vai nos dizer que Rúben vai cometer um incesto, que é se deitar com uma das filhas de seu pai. E tanto Judá como Levi cometeram assassinato pela vida da sua irmã Diná, quando essa sentiu o desejo de se afeiçoar pelo mundo. Diz a história que ela vai querer conhecer as coisas do mundo da época, deixando a casa de seu pai, e assim ela é violentada pelos homens. Então eles vão fazer e descer com vingança sobre a vida daqueles homens. Diz a história que os filhos de Israel perdem agora o contato direto, ou melhor, os primeiros líderes perdem o direito à primogenitura. E vendo eles que Jacó, ou Israel, dava mais atenção ao seu filho, eles não entendem do plano espiritual, do erro que eles haviam cometido. Eles não entendem do erro espiritual ao qual eles haviam feito. Então eles vão colocar no seu coração, vão colocar na sua alma algo muito simples: perseguir o menino José. E assim acontece. Eles perseguem José. José agora é vendido pelos seus irmãos, é levado ao deserto, ou melhor, é levado ao Egito. E sendo levado ao Egito, a história diz que ele no Egito, ele vai crescer na casa de Potifar. E na casa de Potifar, quando tudo parece bem, quando tudo parece prosperar, as coisas dando certo na sua vida, diz o texto que a mulher de Potifar, ela se afeiçoa por José, ao ponto de fazer com que José recebesse uma calúnia
José recebe uma calúnia, vai parar dentro da cadeia. Parece que tudo está perdido, parece que Deus não está lhe vendo, parece que as coisas não vão dar certo. Mas lá vem Deus, mais uma vez, olhando para José, e diz a história que Deus tira José de dentro da cadeia. Parece que vejo Deus tirando José do fundo do poço. Parece que vejo Deus estendendo a mão para José quando tudo parece não dar certo. Parece que vejo José agora recebendo de Deus a promessa divina, pois José é levado diante do grande faraó Ramsés II, e quando ele chega diante de Ramsés II, diz a história que ele decifra os sonhos de Ramsés II, e quando ele decifra os sonhos de Ramsés II, diz a história que ele é colocado como o segundo de Ramsés. José agora está vivendo tudo aquilo que ele sonhou lá atrás, mas entre o sonho e a realização existe algo chamado tempo, e o tempo serve para nos preparar, Márcio. O tempo serve para nos preparar. Vire para o teu irmão e diga: nós estamos passando pelo preparo. Você ainda talvez não recebeu tudo aquilo que queria, porque Deus está te preparando, Deus está te forjando, Deus está te lapidando. Deus está permitindo você passar por situações que você não queria passar, por crises que você não queria enfrentar, mas Deus está dizendo: eu estou te fazendo aquilo que eu te dei sonhos, que eu te dei projetos, os sonhos que um dia você sonhou, os sonhos que um dia chegaram no seu coração, não vieram de você, vieram de Deus. Foi Deus que te deu, foi Deus que te apresentou, foi Deus que colocou na sua alma, foi Deus que te acordou um dia e disse: você vai chegar lá, você vai ter, você vai chegar. Oh, coisa boa! O texto e a história vai nos dizer agora que este José, ele chama a sua família. Ao total 74 pessoas da família de José vão entrar dentro do Egito. 74 pessoas da família de José vão entrar dentro do Egito. E segundo a história, esses homens vão morar em Gósen. Onde é Gósen? Gósen é o coração do Egito. Gósen é o coração do Egito. É o lugar melhor que havia de pastagens, porque os israelitas, os filhos de Jacó, eram homens que eram levados ao pastoreio. Eles gostavam de ovelha, eles gostavam do gado, eles gostavam de cuidar de tudo aquilo que era plantio, tudo aquilo que era cevada, tudo aquilo que trazia alimento e regozijo para eles. Diz a história que agora 74 homens estão dentro do Egito, e junto com esses 75 homens agora vem os sonhos de Deus para a vida de José. Diz o texto que Deus havia falado com Abraão que a sua descendência passaria 400 anos dentro do Egito. Procura aí para mim. Diz a história que a descendência de Abraão passaria 400 anos dentro do Egito, e agora a promessa vai acontecer. Junto com José, os anos vão passar. José vai morrer, vão se esquecer de José. Pessoas que um dia sabiam quem era José vão se esquecer de José. E agora Israel vai começar a passar por um declínio, porque não é mais um povo, não é mais um clã. Agora eles são um povo. Agora eles são um povo. Este povo vai incomodar. Este povo agora vai trazer no meio daquele povo, no meio daquela nação, conflitos e crises existenciais. Conflitos e crises existenciais. Porque diz a história que Faraó vê aquele povo crescer tanto que eles têm medo que aquele povo tomasse o controle deles, tomasse o controle da nação. E diz o texto que eles vão começar a colocar trabalhos duros, servis para aqueles homens. E eu quero entender que aquele povo foi o povo que levantou algumas das esfinges, que levantou, melhor dizendo, algumas das pirâmides do Egito, trabalhando duro, trabalhando pesado, trabalhando muitas vezes debaixo de um servil
muito difícil, diz o texto e a história agora, que este moço chamado, ou essa família, ou esse clã, que agora se torna um povo, vai passar por uma crise muito grande. Diz o texto que depois de 400 anos de crise, 400 anos, ou melhor, 380 anos foram anos de paz. Os últimos 80 anos foram anos de crise, anos de dificuldade para a nação de Israel. Diz a história, diz o texto, que agora esta nação vai passar por trabalhos e serviços difíceis, e eles vão começar a orar. E como é bom orar no meio da crise, entendendo que o Deus que permitiu a crise é o mesmo Deus que está no controle. Como é bom entender que o Deus que nos colocou na crise é o mesmo Deus que não nos deixou no meio dela. O Egito aqui tipifica o mundo, o Egito aqui tipifica as coisas desse mundo. Diz a história que a nação de Israel vai sofrer e vai nascer dois povos no meio de um povo. A nação vai ser dividida entre a nação que ora e a nação que se conforma. A nação que ora e a nação que se conforma. Existem dois povos reunidos no mesmo lugar. Aquele povo que diz: é mesmo assim, nós nascemos para sofrer, nós vamos morrer apertados pelo Egito, nós vamos sofrer na mão do Egito. E existe outro povo que diz assim: pera lá, ainda existe um Deus no céu, que a letra no papel ninguém pode escrever. Esse Deus virá o nosso socorro. Nós vamos orar e Ele vai agir ao nosso favor. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Desculpe interromper esta mensagem. Estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Oh, aleluia! Diz o texto e a história que Deus vai levantar um menino, filho de Joquebede e Arão. Diz a história que vai nascer um menino em um período que vai ser se colocado um decreto. E qual é o decreto? Decreto de morte, onde todo aquele que tivesse um filho homem não deveria deixá-lo viver, porque diz a história que mesmo Faraó aqui, ele sabe que Deus levantaria um libertador. Ele vai saber, através dos seus sábios, através dos seus astrólogos, que haveria de vir um libertador. E quem vem? Vem um homem chamado Túvia. E quem é Túvia? Túvia nasce no ano 1268 antes de Cristo. Diz a história que Túvia vai nascer na casa de Joquebede. E nascendo na casa de Joquebede, o texto vai nos dizer que ele vai ter nome, mas ninguém conhece. Ele vai ter história, mas ninguém conhece. Por quê? Porque está escondido, pois havia um decreto, e decreto de morte. Quando os pais veem que não tem mais como esconder o menino, o que os pais vão fazer? Os pais vão fazer nada mais, nada menos do que agora não só esconder, eles vão pegar a criança e vão colocar no rio Nilo, e levando ao rio Nilo, eles vão acreditar que Deus guardará a criança, que Deus faria algo pelo seu filho. Deixa eu liberar uma palavra ou aplicá-la sobre a sua vida. A sua família não será destruída pelo decreto do Egito. O diabo não terá poder de escravizar quem você ama. Nós estamos debaixo de uma campanha, e eu quero dizer algo muito sério a você: haverá salvação, haverá libertação, haverá providência, haverá cuidado. Deus fará algo por amor a alguém que você ama. Oh glória! O
texto diz que agora Moisés é levado à casa de Faraó por uma menina chamada Bítia, filha de Faraó. Diz o texto, a história, que agora Bítia vai adotar José como filho, e filho agora que vai crescer na casa de Faraó. Diz o texto, diz a história, melhor dizendo, que esse menino cresce, aprende 70 idiomas, é estudioso de astrologia, de ciência e demais estudos científicos. Ele vai crescer sabendo-se que ele tem origem, pois o texto diz que quando ele era criança, dentro da casa de Faraó, ele é amamentado durante 3 anos pela sua própria mãe, através da sua irmã Miriam. E diz o texto, a história, que esse menino sabe que tem origem. Certo dia ele vai ver um egípcio, ou melhor, ele vai ver um egípcio tentando matar ou matando um hebreu. E quando ele mata o hebreu, o texto, a história vai nos dizer que agora esse Moisés vai se levantar e fazer justiça, matando aquele egípcio. Diz a história e o texto que esse Moisés, agora apresentado a vocês, no outro dia vai ver 2 hebreus se matando, 2 hebreus se degladiando. E deixa eu dizer algo para você: uma coisa é a gente apanhar lá de fora, outra coisa é a gente apanhar aqui dentro. Você não vai apanhar de ninguém, nem de fora e nem de dentro. Deus não vai permitir ninguém ser usado para roubar a tua paz, a tua alegria, a tua comunhão, a tua vida espiritual. Deus cuidará da sua história. Deus cuidará de você. Deus cuidará de quem você ama. Deus cuidará do teu trabalho. Ninguém vai ser usado naquele trabalho para te entristecer. Não. Naquela vizinhança, Deus vai te honrar. Eu quero liberar uma palavra para você. Fique em paz, porque Deus não permitirá os julgamentos da vida roubar a tua paz e a tua alegria. Deus olhará para você com graça e misericórdia. O texto diz que por causa disso, Moisés vai sair. Moisés tem que fugir, pois sabido é agora que ele matou um egípcio. Sabido é que ele havia agora se levantado contra o seu próprio povo. Moisés tem que fugir. Passa 40 anos orando, 40 anos pedindo a Deus a levantar um libertador sobre a nação de Israel. Diz a história e o texto que esse Moisés, que espera 40 anos esperando a libertação de Israel, um dia ele vai ser atraído ao monte pelas suas ovelhas. Suas próprias ovelhas vão lhe levar para o monte. E às vezes o que nos traz da casa de Deus são problemas íntimos, problemas com quem amamos, problemas relacionais, sentimentais, problemas que nós passamos no dia a dia. Diz o texto que quando Moisés vai ver, ele está em cima do monte. E quando Moisés chega em cima do monte, ele vai ver uma sarça ardendo. E quando ele vê uma sarça ardendo, diz o texto que Moisés vai entrar em conflito, pois é costume a sarça queimar no Monte Sinai. Eu já estive lá, vi a fragilidade de uma sarça. Às vezes você vê uma sarça rodando muito fina, seca, mas aquela sarça era diferente. Aquela sarça queimava e não se consumia. Diz o texto, a história, que Moisés, agora que vê a sarça que se queima e não se consome, diz o texto, a história, que esse Moisés que vê a sarça que queima e não se consome, vai se sentir atraído pela sarça. E quando ele é atraído pela sarça, diz a história que agora Moisés vai receber uma palavra: não, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você senta ou você chega é lugar santo.
Moisés agora vai receber uma chamada de Deus. Você orou 40 anos pela libertação, e deixa eu lhe dizer algo, Moisés: você será aquele que receberá a chamada da libertação. Moisés não vai entender, Moisés vai entrar em crise, Moisés vai entrar em conflito, porque ele se acha muito pequeno para ir e tirar o povo do Egito. Mas diz o texto, a história, que lá vem Deus olhando para ele e diz: o que é que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Coloque no chão. Quando ele coloca no chão, se transforma numa serpente. E agora Moisés fica com medo da serpente. Eu quero imaginar Moisés até fugindo da serpente, tomando precaução e ficar distante da serpente. Aí lá vem Deus olhando para ele e dizendo: Moisés, pegue no rabo da serpente. Pegue. E quando Moisés pega, volta a ser um cajado. Deus estava ensinando algo a Moisés: Moisés, quando aquilo que você tinha o controle saiu do teu controle e se voltou contra você, deixa eu te dizer uma coisa: é porque eu tenho uma chamada na tua vida, é porque eu tenho algo específico com você, é porque eu te chamei para algo diferente. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida nesta manhã. Aquilo que saiu do controle vai voltar ao controle. Aquilo que saiu do controle vai voltar ao controle. Aquilo que saiu do controle vai voltar para o controle. O texto diz que Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, faça-me um favor. Qual é o favor, Deus, que eu tenho que te fazer? Agora você coloca a mão sobre o peito, e quando você tirar a mão sobre o peito, a sua mão estará leprosa. Moisés agora vai dizer a Deus: Deus, eu estou leproso, eu estou me sentindo alguém rejeitado por mim mesmo. E Deus vai dizer: é isso. Quando você pensa que não é, você é. Quando você pensa que está fraco, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Moisés coloca a mão no peito de novo. Moisés coloca a mão no peito, e quando ele coloca a mão no peito, está pura. Ele vai entender que ele tem uma chamada, e ele vai perguntar: Deus, existem 3.000 deuses no Egito, e eu vou em nome de quem? Deus vai olhar para ele e vai dizer: você vai no nome eu sou. E o que quer dizer eu sou no original? Eu serei o que você precisar que eu seja na sua chamada. Eu serei o que você precisar que eu seja diante daquilo que eu te chamei. Então lá vai Moisés. Desce Moisés no Egito. Diz o texto, a história, que ele começa as pragas. Praga primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Diz o texto que agora vai vir a 10ª praga. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Os filhos primogênitos de todos aqueles que não pegasse um cordeiro, matasse o cordeiro, imolasse o cordeiro. Oh, coisa boa! E depois de imolar o cordeiro, o que fazia? Colocava o sangue no umbral. E depois de colocar o sangue no umbral, o que acontecia? A praga não lhe acometeria. Deixa eu liberar algo para você. A tua casa está guardada, a sua vida está guardada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Diz o texto, a história, que agora lá vem Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, diga a eles matarem o cordeiro e comerem depressa. E eles vão matar o cordeiro, vão comer depressa. E o texto, a história vai nos dizer que agora aqueles que estão matando o cordeiro estão fazendo aquilo que Deus assim orientou. Agora vão receber a seguinte orientação: vocês vão fazer pães ázimos. E o que é um pão ázimo? É pão sem fermento. É pão sem fermento. Esse pão ázimo, para ficar pronto, ele demora 18 minutos, 18 a 17 minutos. Você pega esse pão, você assa esse pão, você coloca esse pão diante da mesa e come. Ele não tem tempo de levedar,
ele não tem tempo de crescer, ele se torna um pão sem fermento. E Deus estava dizendo: para sair do Egito não pode ter fermento, para sair desta crise não pode ter fermento. Tudo que veio para fermentar a sua vida está sendo arrancada nesta manhã. Deus está tirando nesta manhã. Deus não permitirá nada de fermentar. A internet não vai te fermentar, os amigos não vão te fermentar, as pessoas não vão te fermentar. Pelo contrário, você está à iminência de sair da pior crise da sua vida. Te prepara, meu filho. Deus está dizendo: porque o Cordeiro morreu, porque o Cordeiro morreu, vai haver mudança para você, vai haver socorro para você, vai haver restauração para você. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de sair da crise, de sair do conflito, de sair do problema. É tempo de sair desta situação que tenta roubar a tua paz. Não vai roubar mais. O Cordeiro de Deus morreu, e Ele, oh glória! Eu posso crer. Eu vou resumir. Continua louvando. Eles vão sair do Egito e vão ter necessidade de comer. Moisés vai orar a Deus. Coloca o texto na tela para mim, por gentileza. E pela manhã, vai vir o alimento do céu. Oh glória! 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 Vai vir o maná. E o que era o maná? Era como semente de coentro. Não poderia se comer mais de 250 gramas no dia. Se pegaria às 6 horas da tarde, este maná apodreceria. E sabe o que Deus estava querendo dizer? Basta o mal a cada dia, basta o mal a cada dia, basta o mal a cada dia. E lá vem ele dizendo: vossos pais comeram do maná, sim, no deserto e morreram. Eles não tiveram vida em si mesmo. Passa, continua. E este é o pão do céu, para que dele comer não morra. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Passa o texto, passa o texto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu o livre-arbítrio e ele diz: vem que vai ter vida, 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 vem, vai ter vida, 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 vai ter vida. Passou.
Deixa aí, passou, acabou. Se coloca em pé. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vossos pais comeram e morreram, mas do meu pão, quem come, não morre. Passa para 53. Olha que lindo. Olha a idade dele. Olha o tamanho dele. Ele recebe um benefício. E ele veio trazer o dízimo do benefício dele para a casa de Deus. Que Deus te abençoe, filho. Minha mão não levanta muito ainda, mas dá para abençoar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus prospere tudo aquilo que você fizer. Que você seja um grande pastor. Que você seja uma bênção. Porque nas mãos do Senhor eu te entrego, na certeza da bênção e da vitória. Amém. Glória a Deus. Aquele que comer Jesus, pois, lhe disse: na verdade, digo, se não comerdes do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terei vida em vós mesmos. É importante a ceia, celebrarmos a ceia, o pão que nossos pais comeram. Porque somos, em Abraão, nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós somos judeus pela fé. Nação escolhida, povo reservado ao Senhor. E diz o texto que aqueles que vieram antes morreram. Nós, todavia, temos o corpo e o sangue de Jesus, para que tenhamos vida em nós mesmos. Eu fiquei em conflito com Deus, perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Deus só me deu esse texto. Ele falou: pregue. Hoje é ceia. Hoje é dia de refletir se estamos enxertados na videira ou não estamos enxertados na videira. De como anda a nossa vida cristã. Do que precisamos melhorar para que Deus possa cuidar de nós. Você é filho em Cristo. Você é filha em Cristo. Nós vamos servir o matzá, que é o pão sem fermento, mesmo pão que os israelitas comeram quando saíram do Egito. Nós vamos beber do suco de uva, que representa o sangue de Jesus de Nazaré. Eu quero fazer uma oração com você, mas não é qualquer oração. É uma oração de arrependimento, de pedido de perdão. Todo mundo erra, eu erro, você erra. Somos seres humanos, fadados a errar. Mas o importante é reconhecer os nossos erros e dizer: Deus, eu estou pronto para recomeçar. Estou pronta para recomeçar. Que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e não venhamos desistir por nada. Evangelho que não transforma não é evangelho, é emoção.
O evangelho ele tem que transformar. Quem prostitua não prostitui mais. Quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Quem bebia não beba mais. Que nós possamos olhar para Cristo e entender que tudo que fazemos, tudo que somos, será que Jesus faria em nosso lugar? De antemão quero pedir perdão a Adriana que está ali. Eu não pude estar no velório de seu esposo. Me perdoa, querida. Eu sempre amei seu esposo. Eu estava impossibilitado. Eu estava com o braço imobilizado, não tinha como dirigir. Mas quero te pedir perdão. Dizer que eu amo você e a sua família. Tá bom, filha? Me perdoa mesmo. Nem tudo a gente consegue fazer. Às vezes a gente é ser humano e não tem condições de colocar a nossa mão em todos os lugares. Nossa mão não alcança. Se torna difícil para a gente. Sim ou não? Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Deus, perdoa-nos, Senhor, se entristecemos o Teu Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Teu Espírito. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por estar aqui nesta manhã. Obrigado por estar com os meus irmãos na Tua casa. Obrigado, ó Deus, por servirmos ao Senhor. Nos ensina a continuar servindo, Te adorando, Te glorificando. Nos ensina, ó Pai, fazer que a nossa vida seja um instrumento para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, abençoa essa santa igreja, socorre essa santa igreja. Deus e Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos, livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar pelo elemento pão, elemento vinho. Senhor Deus e Pai, quero consagrar o elemento pão ao Senhor, que simboliza o Teu corpo. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, o elemento pão, Senhor. Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, pelas Suas pisaduras nós fomos curados, e nós queremos Te agradecer por isso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado por estarmos na Tua casa, Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, Pai, por nós. Consagramos também o elemento vinho, Pai, que simboliza o Teu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Nós entregamos ao Senhor e consagramos ao Senhor. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, para que tomemos com a nossa consciência limpa, para que tomemos com a nossa consciência pura, sabendo, ó Deus, que o pão e o sangue faz com que tenhamos vida eterna com o Senhor. Pai, consagramos o sangue da nova aliança, aliança que é em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque os nossos pais comeram do pão, do maná e morreram, mas nós não, nós teremos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por nos dar vida eterna e podemos partilhar do Teu sangue. Amém e amém. Podem se assentar. Nós vamos passar o elemento pão, elemento vinho, em nome de Jesus. Para
cuspiam no seu rosto nu. Ouviu o clamor da multidão, E Jesus ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhe dê o seu. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, em Cristo, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. mais que a neve, Amo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais
glória, glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na cruz, morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Tocou-me, Jesus. De paz Ele encheu. Meu coração, quando chegou, Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele só então há de ser que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Glória seja dada a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Comamos todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Da mesma forma Ele tomou o cálice e disse: este é meu sangue que é derramado por vós. Beber de todos. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor
digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória seja dada a Deus. Bendito é o nome do Senhor.